Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, falando aqui sobre um anúncio feito pelo Colorado envolvendo o SAF. E também a gente fala sobre a possível proposta pelo zagueiro Vitão. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. É muito importante para que a gente consiga bater a meta desse mês de agosto, que é chegar na marca de 9.000 inscritos. Então olha aí, observa se está inscrito ou não. Tua inscrição vai ajudar muito para que a gente continue crescendo por aqui. Dá o hype no vídeo também, ali na parte dos comentários, só tu arrastar para o lado, aparece a opção de hypar o vídeo. Tu fazendo isso vai ajudar também a crescer o canal, fechou? Vamos lá, bastante coisa para a gente falar aqui, principalmente envolvendo o zagueiro Vitão, tá? Uma possível oferta feita pelo zagueiro nessa última semana, tá? Primeiro, vocês sabem, né, que o Vitão é um dos principais ativos que o Inter tem hoje dentro do elenco, né? A gente sabe do interesse que já teve recentemente de outros clubes, né? O Napoli já chegou aqui, o Osasuna já chegou, Real Betis ficou muito próximo de levar o Vitão na temporada passada, mas nunca conseguiram concretizar uma negociação envolvendo ele. Acabou ficando, né, depois de todo aquele processo que teve envolvendo o Shakhtar lá atrás, quando ele vem por empréstimo, vai renovando junto com a normativa da FIFA, acaba terminando o contrato dele com o Shakhtar, ele vira jogador do Inter. E nessa dele virar jogador do Inter, o Inter ficou com 80% do passe do Vitão e os outros 20% ficaram com ele. Depois disso, aconteceram algumas sondagens, alguns interesses em cima dele, mas nunca nos valores que o Inter quis pelo Vitão, né? O Inter sempre deixou muito claro que, por ser um dos principais ativos, o Vitão é aquele jogador que o Inter não vai abraçar qualquer oferta que chegar aqui no Beira-Rio por ele, mesmo com aquela pressão muitas vezes que vem do staff do jogador de uma possível venda para o futebol europeu, por aqueles todos tópicos que a gente já citou aqui, de o Vitão conseguir chegar numa seleção brasileira, dele realizar o sonho dele também de chegar num clube do futebol europeu, mas as coisas nunca acabaram se concretizando. E o contrato Vitão, ele também, né, tem uma duração até 2026, então tem que ficar esperto nessa situação, até porque ali na frente ele pode sim assinar um pré-contrato e acabar não deixando nada nos cofres do Inter, tá? Mas agora um novo interessado e possível clube que poderia fazer uma oferta por ele é o Galatasaray da Turquia. Minha parceira Liliane Santos, que já trabalhou comigo lá no portal Revista Colorada, trouxe que nesse final de semana e também na quarta-feira, os olheiros do Galatasaray estariam aqui no estádio Beira-Rio para observar o Vitão. Bom, não aconteceu no final de semana, né? O Vitão acabou ficando no banco de reservas contra a equipe do Flamengo. Eu acho que foi até bom pelo andar da carruagem, por aquilo que foi o jogo. Nem acabei fazendo vídeo pós-jogo aqui, mas aquele jogo protocolar, todo mundo sabia que o Inter não conseguiria a vitória uma hora antes, quando saiu a escalação do Inter, e depois sai a escalação do Flamengo na sequência. Os caras com os titulares e a gente totalmente reserva, já dava para ver que o resultado seria negativo no Beira-Rio, tá? Mas, com isso, o Vitão não atuou no final de semana, então os caras vão ficar aqui para quarta-feira. Aí sim, um jogo importante, um jogo onde o Inter vai estar com todos os titulares, vai estar com força máxima, o Flamengo da mesma maneira. E aí os caras do Galatasaray, eles vão conseguir observar melhor o Vitão e quem sabe fazer uma oferta, tá? Existe uma situação importante, tá? Porque a informação que vem lá da Turquia, do Ekrem Konur, que é um cara que sempre traz algumas informações aqui do futebol brasileiro, falando sobre mercado de transferências, né? A principal situação dele é de mercado de transferências, estilo Fabrício Romano. E o Ekrem Konur trouxe hoje que a oferta que está acenando o Galatasaray é de 8 milhões de euros pelo Vitão, tá? Só que, gente, vamos lá, o Inter não vai topar se chegar nesses valores, né? O Inter entende que o Vitão vale mais. O Inter entende que o Vitão vale de 12 a 13 milhões pela parte do Inter. E aí depois tem mais os 20% do Vitão, quem sabe ele permanece com esses 20% e o Inter fica com os 80% pelos 12, 13 milhões de euros que vier uma oferta. Mas se vier essa oferta de 8 milhões, se eu não me engano, o Osasuna também ali atrás tinha assinado com oferta de 8 a 9 milhões de euros, que o Inter falou, não, nesses valores aqui a gente não vai trabalhar. E o Inter tinha deixado bem claro também para o staff do Vitão que uma proposta abaixo dos valores que o Inter deseja, é melhor nem começar a abrir conversas. Tem que deixar bem claro para o clube que está interessado que o Inter só topa pelo valor já estabelecido nessas conversas que eles tiveram, tá? Então, existe essa situação, o que a gente tem de informação é os valores que o Inter quer. Se algum clube chegar nesses valores, é capaz de sair negócio nessa janela de transferência. Se não, a gente deve ter o Vitão ficando aqui pelo menos até o final da temporada. E aí sim, no ano que vem, se pintar uma oferta, o Inter acaba liberando o Vitão, tá?
Mas essa é a situação de momento envolvendo o zagueiro, fechou? Agora, eu quero falar sobre um anúncio que o Inter fez hoje, envolvendo também SAF, tá? O Inter publicou uma nota no seu site envolvendo um anúncio de uma criação de um grupo para estudar novas maneiras de organizar e financiar o clube. E aí sim, incluindo o modelo SAF. Vocês vão lembrar que lá no Interconecta, segunda edição do evento, foi batido na tecla pelo Vitor Grumberg que o Inter começaria a estudar junto com o Conselho Deliberativo essa situação de SAF. O Inter quer buscar o seu modelo de SAF, um modelo que vai agradar todo mundo. E sempre deixando muito claro, respeitando a identidade do clube. O que é respeitar a identidade do clube? O Inter é conhecido por ser o clube do povo, né? O clube que faz acontecer as coisas, né, do seu modo, da sua forma de enxergar. É isso que o Inter está tentando buscar junto com o Conselho, para não perder essa identidade cultural do próprio clube, tá? Então, para isso, foi montada uma comissão, dá para se dizer assim, especial, que vai contar também com uma questão de consultoria, tá? Quem está à frente dessa comissão? O Alessandro Barcelos, que é o atual presidente do Inter, o Fernando Carvalho, presidente multicampeão de Libertadores, Mundial, cara que fez as coisas acontecerem no Inter, para o Inter se tornar um clube gigante nesse último século. Também, né, o Marcelo Medeiros, que já foi vice-presidente, que já foi presidente do clube também, e também o Pedro Paulo Zacchia e também Sérgio Roberto Juken. Além disso, tem um comitê técnico de assessoramento do Conselho de Gestão, tá? Nesse comitê, tá o Aode Cunha, que é um cara que é super conhecido, principalmente nas redes sociais, que ele está sempre à frente, sempre muito atento a esse assunto de SAF, o Carlos Alberto Vargas Rossi, Daniel Cravo Souza, Fábio Bernardi, Maximiliano Celister e também o Rogério Moreira Lins, tá? Esses são os caras que vão ficar à frente do comitê, mas a comissão especial do Conselho Deliberativo tem grandes presidentes do Inter, como o Fernando Carvalho, também o Marcelo Medeiros e o atual presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, tá? Mas é aquilo que a gente já vem falando, é um processo que vem acontecendo dentro do clube para que também seja bem aceito, né, dentro do Conselho Deliberativo, principalmente quando tem um nome forte como o do Fernando Carvalho, né? Acho que é importante a gente ressaltar isso aqui. E, cara, acho que é o caminho de todo o clube, né, principalmente dos principais clubes do futebol brasileiro. Quer conseguir competir com o Flamengo, que a gente está vendo ter um time titular, um time reserva, um time C, é só com dinheiro. Claro que o Flamengo não é SAF, mas é que o Flamengo ele é fora da curva no sentido fora SAF, tá? Mas o Bahia foi um clube que ganhou algumas contratações nos últimos anos do Inter por ser SAF, né? O Jean Lucas, o Everton Ribeiro, são jogadores que o Inter negociou e acabaram optando pelo projeto, pelo modelo SAF. Vai buscar o Botafogo agora também, que tem SAF, e outro clube que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. É uma forma de uma SAF diferente também, que a gente pode aqui debater um pouco, porque é aquele tipo de SAF que tu não pode ter apego em jogador. Numa temporada tu tem um puta time com puta jogadores, no final do ano os caras podem todos vazarem, e na sequência vêm outros jogadores que também vão agregar demais, vão fazer com que ainda tenha um time do outro lado muito competitivo. Então, são modelos, e o Inter deixou muito claro que vai buscar essas novas maneiras de organizar e financiar o clube, mas principalmente batendo no modelo SAF, tá certo? Eu quero a tua opinião aqui, o que tu acha? Qual o modelo de SAF que mais te agrada dentro do futebol brasileiro, ou até mesmo do futebol europeu? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. E fala aí sobre Vitão. Quanto tu acha que o Inter precisa de uma proposta? Qual a proposta perfeita para que o Vitão seja vendido ainda nessa janela? Deixa nos comentários aí, não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, fechou? Beijo, gente! Voltamos amanhã, até mais, falou, tchau!